Alô pessoal, professor Antônio Alves aqui para fazer uma reflexão diante dos fatos, né, ocorridos aí nesse dia 24 de abril de 2020. Eu não entendo de muita coisa, mas se eu entendo um pouquinho sobre algo é sobre educação, então eu vou utilizar esse momento político para fazer aqui uma reflexão e puxar a sardinha aqui pro meu lado, falar sobre educação e compartilhar essa reflexão com os meus colegas professores, meus alunos, as famílias que eu acompanho. E vou me valer aqui de uma citação de um parágrafo e meio do livro Escola e Democracia, da 42ª edição, dessa pequena, mas brilhante obra do professor Demival Saviani, da Unicamp, que vai ser uma introdução a essa nossa discussão aqui. Vamos lá. A lembrança dos 80 anos do Manifesto de 32, é oportuna não apenas porque se trata de um marco dos mais relevantes da vida educacional de nosso país, mas também porque neste ano de 2012 a Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo ao Plano Nacional de Educação, o nosso PNE, que ainda deve ser submetido à apreciação e votação no Senado Federal. Assim, embora estejamos na iminência da entrada em vigor de um novo plano de educação, parece ainda atual, 80 anos depois, o diagnóstico expresso na seguinte frase do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Olha lá. Todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema educacional de organização escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do nosso país. Essa falta de unidade de plano, ao qual se associa a falta de espírito de continuidade, explica por que, via de regra, os planos no Brasil se sucedem sem qualquer capacidade de orientar as políticas e ações do campo educativo. Comprova essa asserção a constatação de que o último PNE, o nosso Plano Nacional de Educação, aprovado lá em 9 de janeiro de 2001, com vigência até 9 de janeiro de 2011, não passou de uma carta de intenções, não tendo exercido nenhum influxo sobre as políticas educacionais e sobre a vida das escolas. E aqui uma pequena observação, resumindo essa parte. Ele traz aqui, o professor Demival Saviani traz essa pequena citação lá do Manifesto de 32 e coloca, olha, agora no caso a gente está indo para quase um século de dissociação entre reforma política e reforma educacional. E enquanto educação e economia não caminharem juntas, a proposição do professor aqui é que a gente não vai realmente avançar. Cada área, se tiver que manter o seu interesse, a gente segue sem resultado, porque educação de qualidade custa caro, gente? Bom, continuando aqui, a principal razão dessa inoperância, ou seja, a principal razão que leva os nossos planos de educação, e hoje eu vou generalizar aqui, que leva os nossos documentos, desde a Constituição Federal de 88, se a gente pegar lá entre os artigos 205 e 214, onde se aborda a educação, passando pelo ECA, passando pela LDB, passando pelos PNEs, pelas diretrizes, pelos PCNs, por tudo. A principal razão dessa inoperância, ou seja, nós temos o documento, mas ele não se materializa, ele não chega na prática da escola, dos nossos planos de educação, deve ser creditada a cultura política enraizada na prática de nossos governantes, avessa ao planejamento e movida mais por apelos imediatos, midiáticos e populistas do que pela exigência de racionalidade inerente à ação planejada. E aqui eu gostaria de contextualizar e fazer um pequeno complemento, uma provocação, por assim dizer, como eu gosto muito de dizer. Essa cultura política que o professor Demival Saviani se refere não pode ser entendida só como a cultura do político. A gente está falando aqui da cultura política do cidadão brasileiro. Então, se a gente pegar os últimos 30 anos da nossa democracia, ou nós temos um cidadão sempre esperando que alguma coisa dê errado, visto que o presidente, o vereador, o prefeito eleito não foi o que ele gostaria que tivesse sido eleito, então ele está o tempo todo torcendo para dar errado, para ele poder dizer eu avisei, ou nós temos um indivíduo que votou, elegeu lá o seu candidato e lavou as mãos, porque ele já colocou lá alguém para fazer o trabalho dele,
e esses dois lados eles são extremamente prejudiciais para a nossa democracia. Então, resumindo, no nosso país, ou a gente tem alguém o tempo todo torcendo para dar errado, ou a gente tem alguém o tempo todo achando que a única coisa que tem que fazer é ir lá e votar, e eu tiro meu cavalinho da chuva e 4 anos depois eu volto a pensar em política. É dessa cultura política que nós precisamos falar. Enquanto o cidadão brasileiro não entender o seu papel de fiscalizador na política brasileira, a gente vai continuar vendo situações e cenas como a que nós vimos nesse dia 24 de abril de 2020.